nós vamos conversar aqui um pouquinho hoje sobre a prova dissertativa da FMJ. Vamos conversar aqui um pouquinho? Eu sou Débora, sou professora de exatas, sou especialista nas provas de medicina da VUNESP. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e eu falei que eu ia fazer um vídeo para cada dúvida que apareceu no Instagram, certo? E apareceu uma dúvida. O que é imprescindível, o que eu não posso deixar de ver, deixar de saber dentro das provas dissertativas da FMJ? E hoje eu vim conversar aqui com vocês um pouquinho sobre a prova dissertativa da Jundiaí. Primeira coisa, prova da Jundiaí é uma prova nível 2. Então, dentro da banca VUNESP, nós temos 6 provas de vestibular de medicina de níveis 2. Uma dessas 6 provas não tem questões dissertativas, é a FACISB. Então, a FACISB não tem dissertativa, toda prova tem critério, né, das questões objetivas. As outras 5 provas, nós temos questões dissertativas, é a Jundiaí, a Santa Casa, FAMERP, FAMECA e Unesp, né? Esse ano a Unesp também não vai ter dissertativa, também vai ser objetiva. Então, na verdade, esse ano nós teremos 2, né? Somente com questões objetivas. A Unesp e a FACISB, certo? As outras 4 provas nós temos questões dissertativas, ok? Para cada uma dessas provas, e não só para provas níveis 2, provas níveis 3, provas níveis 1, que tem questões dissertativas, eu tenho que dar uma atenção especial para esse tipo de questão. Por quê? Porque tem uma série de coisas por trás disso. Além de conteúdo, de contexto, de ter questões interdisciplinares, uma série de exigências, critério de correção. Então, eu preciso definir muito bem que prova que eu vou fazer para eu saber exatamente o que eu tenho que priorizar. O nosso foco aqui hoje é analisar a prova da Jundiaí. Por quê? Porque a pergunta que foi feita para mim, que mandaram no meu stories, foi sobre o vestibular de medicina da Jundiaí. Por isso que eu vou falar com você sobre ela. Primeira coisa que eu preciso entender. Na prova da Jundiaí, nós temos dissertativa de biologia e de química. Qual que é uma característica da prova da Jundiaí? É uma prova nível 2, extensa. E ela é feita no mesmo dia. Então, olha só, as outras provas níveis 2, Santa Casa, FAMERP, Unesp, FAMECA, elas acontecem em 2 dias diferentes. Então, é uma prova extensa, porém, com 2 dias de vestibular. Isso é bom e ruim, né? Isso é bom porque dá tempo para os candidatos dar uma descansada, é uma prova extensa, e ruim porque dá ansiedade. Faz o primeiro dia, no dia seguinte já está ali ansioso para a segunda prova. A Jundiaí não é assim. No vestibular da Jundiaí, as 3 provas, porque tem a prova objetiva, tem a prova dissertativa e tem a prova de redação, acontecem todas as 3 provas, né, no mesmo dia, porém em períodos diferentes. Então, tem prova no período da manhã, tem uma pausa para o almoço, volta no período da tarde. Então, é feita todo o vestibular feito no mesmo dia. Isso, Débora, que diferença faz? Fazer a prova nos 2 dias ou fazer em um dia só? Faz uma diferença muito grande. Você precisa ter uma resistência física muito maior para fazer uma prova como essa. Por quê? Qual que é um problema muito comum entre os candidatos? A dificuldade de concentração, muito tempo. Então, se você não treinar, fazer esse tipo de simulado no mesmo dia, for treinando isso, nós temos um problema. Certo? Então, é por isso que uma das características importantes para vocês que querem passar em medicina em menos de um ano, qual que é? Definir o tipo de vestibular que você quer fazer, para você se preparar, fazer aí o seu simulado, a sua lapidação em cima daquilo que vai ser cobrado de você. Então, se você vai prestar um vestibular que acontece todos no mesmo dia, né, todas as provas no mesmo dia, você tem que treinar isso. Ok? Ah, Débora, mas eu faço quebrado na hora da prova, dá certo. Não dá. Aquilo que você faz em casa, você tende a replicar isso no vestibular. Se você não tem o hábito de fazer simulado período da manhã e da tarde, essa quantidade de questões, provavelmente você vai ter problema na hora da sua prova. Então, ó, uma característica da Jundiaí. As provas são feitas no mesmo dia. Então, eu tenho uma prova, tem prova no período da manhã, tem o almoço e tem prova no período da tarde. Fica ligado nisso. Dentro dessa prova dissertativa, que é o nosso foco aqui hoje, nós temos 20 questões.
Provas níveis 1, geralmente nós temos 8. Débora, faz diferença? Faz muita diferença. Ter 4 questões de química e 4 questões de biologia é muito diferente de ter 20, 10 de química e 10 de biologia. Principalmente porque para cada questão nós temos 2 alternativas, A e B. E para cada alternativa, 2 perguntas. Então, se seguir a regra, você vai ver que você, na verdade, vai ter um volume de perguntas na prova muito extenso. Então, você tem 10 questões, onde tem 2 alternativas, seriam 20 perguntas. Se cada alternativa tiver 2, nós temos 40 questões para responder de química e 40 de biologia. Eu não sei se vocês já tinham analisado por esse ângulo, mas é bastante coisa. Qual que é uma das vantagens? Como eu tenho um número grande de questões, é mais fácil prever também. Então, eu tenho uma ideia, né, de como funciona essa prova. O que é importante você entender? Existem os pilares, tanto para biologia quanto para química, os pilares fundamentais. E esses pilares fundamentais, eles vão nortear a minha prova. E é isso que eu tenho que dominar. Quais são os pilares fundamentais dentro do vestibular de medicina da Jundiaí que eu vou prestar? Sabendo desses pilares, aí sim eu vou lá e consigo fazer uma boa prova. Qual que é os pilares fundamentais de química para a prova? Química geral, que a gente chama de química básica, certo? Que tem toda a parte conceitual da química. Química inorgânica, NOx, eletrólise, pilha. Química analítica, tudo tem cálculo, entalpia, equilíbrio, estequiometria, soluções, pH, norteia o que? Química analítica. E nós temos química orgânica. A prova de vocês, ela tende a estar elaborada nesta ordem. Então, Débora, por que isso é importante? Porque você já sabe quais são as questões que você tem habilidade. Então, de acordo com a sua habilidade, de acordo com o que você já sabe, quais são os pilares, quais são as minhas habilidades, gente, eu já me organizo para conseguir fazer uma boa prova, certo?